Amanhã tem a final do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol Nacional. E Manaus se enfrentam no Estádio da Colina. Quem vai vencer enfrenta o FAST, campeão do primeiro turno. E hoje, a repórter Catiane Moura acompanhou a preparação dos times para essa decisão. A tarde foi de preparação para as duas equipes. Nacional e Manaus segue uma rotina intensa de treinos para o jogo de amanhã, que define quem vai para a fase final do Campeonato Amazonense. O Nacional treinou no CT do clube, que fica no Coroado, Zona Leste. A equipe definiu algumas estratégias de jogo, mas o técnico Aderbal Lana disse que não ia divulgar por enquanto. Ele também anunciou uma substituição no time. Na última partida, no início da mesma, nós tivemos uma baixa, que foi o Mineiro, primeiro volante. Deve estar fora do jogo, uma contusão mais séria. Nós estamos preparando aí o garoto Alisson, que é mais um jogador da base. E esperamos que possa ocorrer tudo bem. O Manaus disse que vai para o jogo para ganhar com gols. O técnico Wellington Fajardo também comentou que vai haver substituição no time. Nós perdemos do último jogo ponto, com o terceiro cartão amarelo, e a base do time, provavelmente, grande parte daqueles jogadores que jogaram o jogo, provavelmente vão entrar em campo, mas a definição mesmo vai ser só amanhã, antes do jogo. O jogo acontece amanhã à noite, às 20 horas, no Estádio da Colina. O vencedor da partida de amanhã joga contra o FAST no primeiro jogo da final do Campeonato Amazonense, que acontece no próximo sábado. Catiane Moura para o A Crítica na TV. Fortes emoções nessa reta final do Barezão, e só para lembrar, o Manaus vai jogar com a vantagem do empate. E a final do Barezão só vai ter um jogo no sábado, com a transmissão ao vivo aqui pela TV A Crítica. No Manhã no Ar desta quarta-feira, Adriane Diniz traz uma dica bem bacana para você que quer economizar. Veja só. Olá, boa noite, Nayandra, e você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar desta quarta-feira tem um quadro na ponta do lápis. E nós vamos falar sobre o projeto de um aplicativo que deve ajudar o consumidor a economizar energia elétrica. Muito útil esse aplicativo, né, Nayandra? Tem ainda as notícias da noite e madrugada, informações do trânsito e tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Então não esquece, eu espero por todo mundo bem cedinho, a partir das 6 horas. Até lá! A comunidade parentinense já pode visitar uma nova instalação na Universidade Federal do Amazonas. É um orquidário, onde é possível conhecer algumas espécies de orquídeas. Quem chega na universidade se impressiona com a novidade. O orquidário é resultado do programa de atividade curricular de extensão intitulado Da Mata à Massa, Orquídeas Parentinenses como instrumentos de educação e preservação ambiental. O espaço, que tem 103 espécies de orquídeas replantadas em vasos e espécies de samambaias e bromélias, serve como recurso didático para aulas práticas e visitação do público em geral. Essas orquídeas foram todas coletadas dentro de Parintins, dentro do terreno da Mata da UFAM, em outras localidades como o Regaço Ecológico, o próprio conjunto habitacional Vila Cristina. E o orquidário foi todo construído com material de doações, desde pregos, madeiras, a brita, sombrite, tudo foi doado e a gente pôde fazer essa construção com a mão de obra dos servidores aqui da UFAM. O orquidário foi inaugurado nesse mês e funciona nesse espaço que tem 5 metros de comprimento e 8 metros de largura. O público pode visitar o local de segunda a sexta-feira, no horário de 8 da manhã às 6 da tarde. O objetivo principal é a gente catalogar essas plantas, identificar todas elas, quais delas foram encontradas, quais delas são da região amazônica e estimular a população parentinense a saber lidar com essas plantas, a replicar essas plantas e poder ter elas em casa. Para a acadêmica do curso de Educação Física, Beatriz Guerreiro, apaixonada por plantas, o orquidário é uma oportunidade para a comunidade acadêmica e a população em geral observar e conhecer as espécies. Além de proporcionar um novo ambiente para a universidade, a gente fica por dentro como as orquídeas elas se denominam, suas espécies e tal, e é algo inovador para a universidade. E a borracha pode voltar a ser uma alternativa econômica no Amazonas. É o que aponta uma pesquisa realizada nos últimos 40 anos pela Embrapa. A tecnologia desenvolvida permite a produção em grande escala e em menor tempo em seringueiras mais resistentes, como mostra a reportagem de Tamires Cler com imagens de Nívia Salgado. Manaus já chegou a ser a cidade mais rica do Brasil, na época conhecida como a Belle Époque
tudo girava em torno da borracha. Mas aí, a seringueira, de onde o látex é extraído, acabou sendo exportada para a Ásia, que agora é a grande responsável pela produção do material no mundo. E com isso, o Amazonas perdeu o monopólio. Algumas iniciativas ao longo dos anos tentaram reproduzir os grandes seringais, mas um fungo da região não permitiu o desenvolvimento das árvores plantadas aqui. O fungo coexiste com a seringueira e surgiu junto com a seringueira. Só que na floresta ele está em equilíbrio. Quando nós plantamos, a gente quebra esse equilíbrio. E aí o desenvolvimento desses materiais faz com que essa planta seja resistente à ação desse fungo. Então nós podemos afirmar que o fungo está presente nessa área, por exemplo, mas a planta resiste à sua presença. A solução encontrada pelos pesquisadores foi usar a técnica da enxertia. É como se fosse colocar uma planta dentro da outra. No final do experimento, a gente vê no campo. Aqui está o primeiro enxerto. A gente vê que tem uma pequena diferença entre a parte da raiz e a parte de cima. Aqui já está o segundo enxerto, que faz com que haja a sangria e dá o látex. Mas o terceiro enxerto é o mais importante. Ele está aqui. Dá para ver com essa diferença aqui, com esse calo. É essa parte que garante a sobrevivência da planta. Nessa área, com 2 hectares, tem 18 combinações diferentes dessa mesma experiência. Então, desse modo, a gente tem um plantio aqui nesse local, nessa área, com plantas com 3 anos de idade, em que nós temos as 3 partes que foram enxertadas. Primeiro, o porta-enxerto, de onde a gente tirou a semente foi feita e aí produziu-se o porta-enxerto. 6 meses depois, 8 meses depois, nós fizemos o segundo enxerto, que é o nosso painel produtivo. É daqui que eu vou tirar o látex, é daqui que eu vou tirar a borracha. E essa última parte é a parte que confere a resistência para que a planta possa desenvolver. A ideia é espalhar as mudas pelo estado. Algumas, com as melhores combinações da técnica, já foram plantadas no interior e deram resultado positivo. Mas quem quiser cultivar a seringueira precisa também saber extrair o látex da maneira certa para manter a produção constante. Esta forma de corte, usada pelo Francisco, é a chamada de oriental e evita o desgaste desnecessário da árvore. A faca tem que estar apoiada nessa condição aqui, ó. Aqui. Porque se eu fizer isso aqui, eu entro na madeira. E o que acontece? Aí eu vou ferir a planta e vai danificar o painel. Pode matar a planta, ou então danificar o painel a ponto de não se sangrar mais naquela parte que foi sangrada. Se o processo for feito da maneira correta, 1 hectare de seringueiras pode render mais de 1.800 quilos de borracha. Segundo o pesquisador, com o investimento certo, o Amazonas tem a capacidade de produzir pelo menos 70% da borracha do Brasil e passar o estado de São Paulo. E o melhor, sem a necessidade de desmatar a floresta. Nós estamos na última fase, que é aquela fase em que a gente testa os materiais em locais diferentes do que a gente plantou, no nosso caso aqui. No entanto, já a partir do benefício que a gente tem tido através da FAPEAM, que tem nos financiado nos últimos anos, nós já levamos esses materiais para alguns municípios. E essas plantas estão se desenvolvendo. Então, ou seja, e onde elas chegaram, elas estão em ótima condição de desenvolvimento. O que nos faz ver, a partir desse experimento, de outros experimentos que têm a mesma idade daqui, em outros locais, e dos experimentos que nós estamos montando nos últimos anos, de que essa é a solução para a seringueira no nosso estado. E essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O A Crítica na TV volta amanhã, às 7h15 em ponto, depois do Cidade Alerta Amazonas. Uma ótima noite para você e bom descanso.